E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal E aí, Tomé? Sobre a minha voz, eu nem vou falar mais, porque as coisas só pioram, né? De uma rinite agora tá misturado com gripe, e enfim, eu não sei o que é que vai acontecer. Mas enquanto eu tiver voz, mesmo que seja assim, eu estarei aqui fazendo vídeo para vocês. Eu quero continuar uma série que eu fiz um único vídeo e eu prometi fazer outros vídeos, que era para discutir sobre o argumento de que por que o cristianismo é a única religião verdadeira. E esse vai ser o segundo vídeo. Por que o cristianismo é a única religião verdadeira? Fique comigo que você vai saber a resposta. Eu já vou lhe adiantando. O cristianismo é a religião verdadeira ou a única religião verdadeira porque Jesus Cristo é o próprio Deus. Vamos nessa? Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Estas são algumas das citações do próprio Cristo que deixam claro que ele não era uma pessoa comum. Se nós olharmos por todos os evangelhos e todo o Novo Testamento, nós vamos ver referências claras de que Cristo, ele não era uma pessoa comum. E ele arroga para si ser o próprio Deus. Que você acredite ou não, mas a verdade é que nós só temos três reações diante dessas palavras de Cristo, dessas e de muitas outras que eu não vou citar aqui. Ou Jesus era um mentiroso, ou Jesus era um lunático, ou ele de fato era quem ele dizia ser. E este vídeo eu quero argumentar para você, provar para você que Jesus é o próprio Deus encarnado. O Deus que se fez homem para pagar um alto preço pelos homens, para resgatar os homens, para reconciliar os homens com o próprio Deus. E sabe qual é o principal argumento? Além dessas palavras que eu já falei, além da Bíblia, na Bíblia está contida, por exemplo, as profecias que foram cumpridas em Cristo. E você nem imagina a quantidade de profecias que foram cumpridas em Cristo. Eu quero argumentar em relação à ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus prova que ele é o próprio Deus. Mas você pode dizer, ressurreição? Como assim? Ressurreição não é uma questão de fé, não é uma questão de acreditar, não. Há alguns argumentos que eu quero trazer para você aqui, para que você perceba que ressurreição não é apenas uma questão de fé, embora é óbvio, nós cremos em Cristo, o Cristo ressurreto, nós cremos que ele ressuscitou e que ele há de voltar. Mas há argumentos que nos revelam que crer na ressurreição não é crer em algo que não aconteceu, mas crer em algo que nós podemos perceber fatos históricos que corroboram e que comprovam que Jesus Cristo é o próprio Deus. Alguém já disse que a ressurreição de Cristo e o cristianismo ou permanecem em pé juntos ou caem juntos. Sem a ressurreição, o cristianismo não passa de uma religião vazia e sem esperança. E isso é fato. O próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. E eu quero trazer aqui alguns argumentos para você. E eu tenho certeza que depois de você assistir esse vídeo, você vai ficar aí pensando se o que eu não falei, se o que eu falei não tem sentido. Primeiro fato, o túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio. Prova disso é que as autoridades judaicas, os religiosos judeus, eles vão, ao serem comunicados pelos soldados que guardavam o túmulo, eles vão dizer que eles saiam por aí propagando a mentira de que os discípulos haviam roubado o corpo. Isso é fato. O túmulo estava vazio. O interessante é que você sabe quem foram os primeiros que chegaram lá no túmulo e presenciaram o túmulo vazio? Foram as primeiras testemunhas, mulheres. Não foi Pedro, não foi João, foram mulheres. Mulheres que o seu testemunho não era válido diante de um tribunal. Não tinha validade nenhuma. Flávio Joséfo, sobre as mulheres, sobre o testemunho das mulheres, vai dizer o seguinte, que o testemunho de uma mulher não seja admitido em função da leviandade e atrevimento desse sexo. O testemunho de uma mulher não valia nada.
Se eu fosse escrever, inventar uma história da ressurreição de Cristo, inventar uma história, criar uma história, com certeza eu não colocaria mulheres sendo testemunhas de um fato tão importante. Não colocaria. Mas tem também uma outra questão. Vocês sabem onde os discípulos estavam quando as mulheres chegaram para comunicar que o túmulo estava vazio? Eles estavam trancados. Eles estavam temerosos. Eles estavam com medo de que acontecesse a mesma coisa com eles. Discípulos medrosos, que me parece, embora Jesus tenha falado da sua ressurreição, eles não entenderam ou lhes faltou fé. O fato é que eles estavam trancados. E as mulheres os comunicam do fato. Aí você pode começar a pensar o seguinte: homens medrosos que corriam o risco de morrer, Pedro negar a Cristo, por sinal, agora inventam uma mentira que Jesus ressuscitou. Tem sentido isso? E mais ainda, o que é que eles ganharam ao inventar essa mentira? É compreensível, embora não seja correto, é óbvio, que você invente uma mentira para ganhar dinheiro, para ficar famoso. É até compreensível, mas não tolerável e não correto. Mas o que foi que aqueles homens e mulheres ganharam ao inventar essa suposta mentira? Eles morreram. Muitos foram queimados vivos. Muitos foram estraçalhados pelas feras, torturados por causa de uma mentira. Você seria capaz de morrer por causa de uma mentira? E uma vez um ateu me disse: Sérgio, os muçulmanos se explodem por causa de uma mentira, de acordo com os cristãos, é verdade. Mas eles não sabem que aquilo que eles estão morrendo pelo que eles estão morrendo é uma mentira. Eles acreditam piamente que aquilo é uma verdade. Os discípulos estariam morrendo por uma mentira que eles criaram. Isso não é possível. Não tem sentido. Homens medrosos que já em Atos, no livro de Atos, no capítulo 5, revela, mostra lá a coragem de Pedro diante de autoridades, dizendo que importa obedecer a Deus e não aos homens. Tendo intrepidez e coragem de desobedecer aquelas autoridades que estavam proibindo eles de pregarem o Cristo ressurreto. O que aconteceu com esses homens? O que aconteceu com esses homens? Esses homens, de fato, viram Jesus Cristo. E não somente eles. A Bíblia diz que outras centenas de pessoas também presenciaram o Cristo vivo, sem falar em Tiago. Tiago, um irmão de Jesus Cristo. Tiago que não acreditava em Jesus, que é o mesmo Tiago que se converte. É o mesmo Tiago que escreve aquela carta que está lá no Novo Testamento. Alguém que não cria passa a crer. Mas e por que não falar de uma das mais, diria, radicais conversões no Novo Testamento? Paulo, Saulo, que estava indo para Damasco perseguir cristãos, matar cristãos, prender cristãos. Aquele homem tem um encontro no caminho de Damasco com Jesus Cristo. E aquele homem de perseguidor vai viver uma vida sendo perseguido. Aquele homem que teria tantas vantagens em permanecer dentro do judaísmo, que seria uma carreira brilhante. Aquele homem que teria tantas vantagens dentro da religião judaica, de uma hora para outra passa a pregar o Cristo ressurreto e morre por causa disso. É preso por causa disso. É chicoteado por causa disso. É vilipendiado por causa disso. O que aconteceu com Paulo? Se não foi um encontro de fato com Jesus Cristo. Muitos dizem, não, que houve uma alucinação coletiva. Meu Deus do céu. Para acreditar que houve uma alucinação coletiva, talvez você tenha que ter mais fé do que para acreditar que Jesus ressuscitou. Porque isso não é possível. Né? Em vários lugares, várias pessoas ao mesmo tempo, isso não é possível. Outros dizem, não, ele se levantou do túmulo, ele não morreu de verdade, e ele simplesmente acordou, removeu aquela pedra de, se eu não me engano, 1 tonelada, um pouco mais, e voltou para os discípulos. Meu Deus do céu, mais uma vez eu digo, para acreditar nisso tem que ter mais fé. Primeiro porque os soldados romanos eles eram especialistas em constatar a morte. Tanto é que no final eles enfiam a lança na lateral de Cristo e sai sangue e água, o que demonstra que de fato ele estava morto. Sem falar que será que os discípulos teriam tanta fé e seriam capazes de morrer ao ver Jesus Cristo na situação que ele estava, se ele tivesse levantado do túmulo sem ter ressuscitado, todo escarnecido, todo envolto em sangue, desfigurado?
não tem lógica, não tem sentido. A verdade é que Jesus ressuscitou. Toda, toda a mudança na estrutura da religião judaica que se transforma então em cristianismo mostra isso. Não há mais circuncisão, não há mais sacrifícios de animais, a mudança do sábado para o domingo. Tudo isso nos leva a entender por que tudo isso aconteceu. Porque essas mudanças aconteceram. E aconteceram, essas mudanças ritualísticas, porque todas elas apontavam para Cristo. Todas apontavam para Cristo. Todos aqueles cordeiros imolados na antiga aliança, era Deus ensinando a seu povo que para haver perdão de pecados era necessário o derramamento de sangue. Mas era também apontando para um dia em que o Cordeiro de Deus viria resgatar o seu povo, viria morrer pelos pecados do seu povo de uma vez por todas. E o Cordeiro de Deus já nasceu, o Cordeiro de Deus morreu em nosso lugar. Mas a melhor notícia é que ele ressuscitou e um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos. Você crendo ou não, você confessando ele como Salvador da sua vida ou não. O fato é que um dia você estará diante de Cristo e você será julgado. E se você não tivesse arrependido dos seus pecados e confessado Jesus, o Senhor dos Senhores, como Senhor e Salvador de sua vida, você será condenado. Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Por isso que o cristianismo é a única religião verdadeira. Porque Deus se revelou em Cristo. Mas antes de ir embora, não deixe de dar um like pra gente. Isso ajuda muito ao nosso canal. Se inscreve, compartilha esse vídeo com as pessoas, aquelas pessoas que têm dúvida, aqueles que nem creem. Compartilhe, né? Aproveite esse vídeo para criar um diálogo aí com aquelas pessoas que você conhece, que não creem em Deus. Né? Eu vou deixar aqui meu Instagram também no vídeo, para que a gente possa também trocar ideia. Nos ajude a chegar aí a 1000 inscritos. Por enquanto é só 1000. Tá pertinho. Já temos mais de 700. E nós esperamos aí que você nos ajude a atingir, por enquanto, essa marca. Beleza? Até a próxima, se Deus quiser.